Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 12ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre endereço IP, onde observamos que ele é composto por duas versões, IPv4 e IPv6. A IPv4, nós vimos que é constituída por 32 bits, possui uma notação decimal que é dividida entre classes, em que essas classes podem ir desde a classe A até a classe E. Já o IPv6 é um sistema em hexadecimal que tem como vantagem um número maior de endereços IP disponíveis. Ele surgiu devido à escassez do endereço IP. Hoje iremos estudar sobre a máscara de rede. Ela é conhecida como NetMask e corresponde a um número de 32 bits que é semelhante ao endereço IP. Ela possui a finalidade de identificar a rede na qual está inserido um determinado computador e também de ver a quantidade de hosts, que são os computadores que podem estar nesta mesma rede. Então, a máscara de rede possui padrões para cada classe, ou seja, faixas de endereços IP, como são observados nesta tabela. A classe A, B, C, temos aqui algumas máscaras que podem ser utilizadas. Então, para facilitar a manipulação, essas máscaras de rede podem ser escritas por meio de notação decimal e contagem por bits. Na notação decimal, temos uma forma bem parecida com o endereço IP, onde é representada com 4 números decimais separados por ponto. Então, cada número decimal está associado a um determinado byte de máscara e, portanto, varia entre 0 e 255. Na contagem de bits, é representada por um número inteiro precedido por uma barra, que sinaliza a quantidade de bits 1 que compõem a máscara. Aqui temos uma figura em que ilustra essas duas notações, a decimal e a contagem de bits. Percebam que aqui nós temos uma representação binária e aqui nós temos uma representação em decimal do endereço IP e da máscara de rede. Aqui nós temos o protocolo de controle de erros, que é chamado de ICMP, que é um protocolo que possui a função de identificar erros numa rede. Então, computadores, servidores, entre outros dispositivos da rede, utilizam-se de protocolos ICMP para enviar mensagens e comunicar-se entre si. Como exemplos, nós temos dois comandos que são bastante conhecidos, como o ping e o traceroute. O ping, ele permite saber se determinado computador está acessível e se existe uma conexão deste computador com a internet. Vamos aqui a um exemplo deste comando ping, certo? Se você for lá no terminal, que é essa tela preta, ou é também chamado de prompt de comando, você pode digitar o comando ping e um site qualquer. Eu aqui defini que foi o site da Globo, certo? Então, eu botei pingglobo.com.br. Aqui, ele vai determinar uma resposta. Ele vai apresentar os pacotes que foram enviados, os que foram recebidos e os que foram perdidos. Aqui no exemplo, foram enviados 4 pacotes e recebido 4 pacotes. No caso, eu não perdi nenhum. Então, a transmissão dos dados ocorreu de maneira perfeita. Conseguiu realmente estabelecer uma conexão. Então, aqui eu não tive perda de dado nenhum. Então, isso significa que eu estou tendo uma transmissão com a rede. E aqui eu tenho um comando traceroute, que ele faz o quê? Ele permite fazer o rastreamento de um pacote na rede. É através dele que é possível saber a rota dos roteadores que nós temos até chegar ao nosso destino, certo? Aqui eu tenho um exemplo deste comando. No caso, você vai colocar lá no terminal ou prompt de comando o comando tracert e o site que você quer.
No caso aqui eu escolhi globo.com.br. Aqui ele vai mostrar o rastreamento da rota para este site, certo? Que foi o da Globo. Então aqui ele vai mostrar todos os roteadores que eu passei, desde a minha casa até o site da Globo. Então, vale salientar que muitos firewalls, servidores e mecanismos de proteção de rede bloqueiam respostas a requisições ICMP por meio de comandos ping e traceroute, como forma de proteger esses equipamentos e a rede como um todo de ataques. Então, o protocolo ICMP é padronizado pelo RFC 792, onde é possível visualizar, por exemplo, as primeiras funções e características detalhadas do funcionamento do protocolo. Aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês falem sobre a máscara de rede e digam qual a finalidade que ela tem. Fale sobre a máscara de rede com notação decimal, a máscara de rede com notação de contagem de bits também. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo hoje pela máscara de rede, vimos a sua definição, onde ela é conhecida como NetMask e é bem semelhante ao endereço IP. Vimos também a sua finalidade, onde descobrimos que ela identifica a rede na qual está inserido um determinado equipamento, ou seja, pode ser um computador que compõe esta rede, certo? Vimos que ela pode ter uma notação decimal e a notação de contagem de bits. E o protocolo ICMP, certo? Que ele tem a função de identificar erros em uma rede de computadores. E como é que a gente pode utilizar esse protocolo? Através do comando ping e traceroute, certo? Onde nós vimos também exemplos de como utilizar estes comandos em seu computador. Aqui nós temos algumas referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.